É, a gente tem visto, né, ouvido muito, na verdade, Bruno, que depois do prazo de registro das candidaturas, que é sábado, é o final do prazo, né, de registro das candidaturas, muitas gavetas vão se abrir com muitas acusações aí de parte a parte. Por que estão segurando isso? Os adversários políticos, porque ninguém quer que a pessoa desista de uma eleição para disputar outra. Então, neste momento, tem muita gente armada, inclusive a campanha do Flávio Bolsonaro, é o que se fala muito. Tem pessoas ali do entorno do Flávio que estão guardando muita coisa sobre o Flávio, que deve vir à tona, porque tem muitas disputas internas ali no entorno do Flávio Bolsonaro. No entorno do Lula, não tem tantas disputas com relação a ataques. As disputas ali são ideológicas. Então, você tem hoje uma disputa com relação ao programa econômico do Lula, né? O Edinho é o coordenador geral da campanha, mas um outro coordenador importante é o José Sérgio Gabrielli, se eu não estiver falando o nome dele errado, porque eu já me esqueci, que conhecido como Sérgio Gabrielli. Sérgio Gabrielli, é isso. Acho que é por isso que eu enrosquei aqui. Que é o coordenador de programa de governo, né? E o Gabrielli, ele pediu ali um parecer ali sobre a economia para o Luiz Gonzaga Beluso, que é um economista que vai num sentido completamente contrário ao Fernando Haddad, que era ministro da Fazenda até pouco tempo, e o Dario Durigan, que é o atual ministro da Fazenda. Né? Até anotei aqui, o Gonzaga Beluso, ele fala o seguinte, né? Que ele fez um estudo lá que diz o seguinte, que não há nenhuma crise financeira que provoque, né, que seja responsável pelo endividamento de um país. Então, ele defende um país mais gastador, porque diz que isso não provoca uma crise financeira no país. É tudo que os economistas dizem que não é verdade, né? Que o país precisa segurar os gastos, porque os gastos públicos estão levando o Brasil ao buraco. Né? Essa semana, inclusive, Bruno, o jornal Valor Econômico trouxe uma informação de que tem muito mais dinheiro de empresas comprando empresas quebradas no Brasil do que para investir, né? Então, pela primeira vez essa lógica se inverte. Então, aquelas empresas abutres, assim, fundos abutres, que estão investindo muito dinheiro em empresas que estão, né, ali e não tem mais dinheiro para capitalizar essas empresas. Então, os economistas alertam que a situação fiscal do Brasil está muito complexa. E aí vem, né, essa ala ali da campanha do Lula, é uma ala importante, porque afinal é uma ala que está escrevendo o programa de governo e pede um estudo exatamente o oposto, né, daquilo que a gente tem visto. Então, essas disputas internas também afetam muito as campanhas, né, Bruno? E que é uma turma, né, Andresa, que foi muito importante no governo Dilma Rousseff. Exatamente. Né? O Beluso era um grande pensador do governo Dilma Rousseff, que foi desastroso do ponto de vista econômico no país. Né? Muita gente está dizendo isso, que o quarto mandato do Lula vai ser uma repetição do governo Dilma? Olha, vamos lá. Esse quarto mandato do Lula, ele precisa... o Lula está no poder há praticamente quase 30 anos que a gente tem Lula no poder. Né? E a gente continua com os mesmos problemas dos 30 anos atrás. Então, assim, o Lula precisa chegar agora nessa eleição e falar o que não deu certo, né? Aonde que a gente errou. Porque não é possível, né? Se você continua tendo os mesmos problemas do início do século, lá de 2002, quando ele vira presidente da República, alguém, não sei se foi o Renan Santos, quem que foi o candidato, que falou uma coisa que eu achei super interessante. Ele falou, a gente está discutindo aumentar o Bolsa Família, então o Bolsa Família não deu muito certo. Né? Que lógica é essa? Né? E uma outra coisa que a gente vai precisar, quando você começa a colocar essas pessoas que estavam ali no entorno da Dilma Rousseff, que foi um governo altamente rejeitado, que acabou com um impeachment muito, não em função de pedalada fiscal, a gente sabe disso, mas porque não tinha mais apoio popular, não tinha apoio do Congresso, não tinha apoio do mercado financeiro. Né? E quando você pega daí o presidente da Petrobras nessa época, que foi o ápice do problema, e esse cara vira um dos principais nomes da coordenação do programa econômico do Lula, talvez a pergunta que tenha que se fazer, Gabriele, como que você conseguiu quebrar uma empresa que é monopolista? Foi isso que aconteceu com a Petrobras no período que eles estavam no comando. Como que alguém consegue quebrar uma empresa que é monopolista? Ela é estatal, que ela tem ali e quebrou naquele momento. A Petrobras com um prejuízo gigantesco.
Então, talvez... E de lá para cá, o que a gente tem visto nas declarações que eles têm dado, não é, Bruno? É que se manteve o mesmo pensamento, né? Não houve uma reflexão do que ocorreu ou uma modernização do que se pensa para a economia do país. Eu anotei uns pontos aqui que esse pessoal defende, que vem muito do que o Beluso escreveu a pedido do Gabriele, que ele encomendou esse estudo, e depois de toda a crítica que foi feita da parte do Haddad e do ministro da Fazenda, que correu para o mercado financeiro para dizer, olha, não é bem assim, isso é só um estudo, o que ele diz? Amplia a presença estatal, né, que é a expansão de crédito público, maior intervenção do governo na economia, que é tudo que se critica muito, né, e o BNDES como fortalecendo um Estado que também não deu certo, que foi o que a gente viu ali das grandes investimentos, inclusive a Oi entrou nessa, né, das grandes empresas, como é que eles diziam, que era o BNDES fortalecendo ali os grandes players brasileiros. Exatamente. Agora, vamos lá. Um Banco Nacional de Desenvolvimento, no caso do BNDES, existe uma linha que defende, e daí, por exemplo, nos Estados Unidos isso é até razoável de se pensar, num país com uma economia completamente aberta, né, uma visão mais liberal, mas do Estado ser indutor em alguns momentos. Isso não é um problema, vamos dizer, do ponto de vista econômico. Tem até muita gente que é liberal que acaba defendendo um pouco disso. Porque Bruno, faz parte. Deixa eu só pedir aqui uma pausa para hidratação aqui do pessoal que está vendo a gente pela televisão. Daqui a pouco a gente faz um resuminho, então você não vai perder nada do que a gente está comentando. Quem estiver no YouTube, continua com a gente, que a gente vai seguir nesse papo aqui. Vamos lá, Bruno. Quando a gente pensa na lógica desenvolvimentista, de um Estado indutor, de um Estado que pode, inclusive, por alguns momentos, injetar recursos para que um determinado segmento da economia tenha crescimento, isso é uma coisa que é até uma praxis nos Estados Unidos, né? Talvez não fosse um grande problema. O problema é você limitar a isso. O Estado, você pensar que o BNDES só pode fazer isso. O BNDES tem que estimular outras coisas. Ainda mais no momento em que a gente vive, em que a informalidade está tão grande, né? A informalidade gigantesca. Então, a gente precisa, talvez, discutir nesse momento do Brasil o quanto que o BNDES pode ser um indutor para o pequeno lá, para o cara que está querendo empreender, para aquele que está lá na base. Se não for o BNDES, alguma linha que o BNDES possa criar, ou com algum outro banco estatal que possa fazer esse tipo de desenvolvimento. Que seja na lógica lá, que até se perdeu um pouco do microcrédito, o que for. Mas o fato é que você precisa trabalhar na base, né? No momento em que a gente está tendo a falta do emprego formal. Então, nesse mundo moderno, com essa nova dinâmica econômica, a gente não pode ter respostas do mundo lá de 1970, dos cepalinos desenvolvimentistas. Não pode ser isso, né? A gente tem que começar a olhar para um mundo que está se desenhando como uma grande novidade, né, do ponto de vista econômico, e das relações sociológicas do trabalho, inclusive. E essa é a discussão ali que está permeando hoje, principalmente a campanha do Lula. E na campanha do Flávio Bolsonaro, a gente tem o Rogério Marinho, que é quem coordena a campanha nacionalmente, e na área econômica você tem a Daniela Marques, que foi a presidente da Caixa no governo Bolsonaro, muito próxima ali do Paulo Guedes. Ali você já não tem discussão de ideias, talvez você tenha falta de ideias, mas a discussão de ideias você não tem, porque é muito característico da esquerda também, né, Bruno, você ter mais esse tipo de embate ali ideológico. A direita já tem uma linha, né, não intervencionista do Estado, né, de redução de gastos públicos, isso para eles ali já está bem administrado, né? Claro, e do mesmo jeito que o governo Lula teve diversos problemas aí do ponto de vista econômico e com pessoas, e trazendo pessoas que representaram esses problemas, né? Não digo nem só o governo Lula, mas o governo do PT, né? Quando você pega todo o tempo de Dilma Rousseff, inclusive. O bolsonarismo, não vamos esquecer, que o Paulo Guedes deu uma declaração que eu acho que ela é icônica, né? Ele falou numa época, ele disse assim, se o dólar bater 5, a gente errou muito. O dólar bateu 6. Né? Então significa que... Errou muito mesmo. Errou muito mesmo. Né? Bruno, eu vou chamar agora o pessoal que está em casa, e agora sim eu apareci. Quem está assistindo pela televisão, voltamos aqui. A gente continua falando das questões, né, da economia que dividem aí tanto a esquerda quanto a direita. O Bruno está comentando aqui sobre as estratégias da direita e
todas essas linhas aí ideológicas para a economia, Bruno. A direita bolsonarista, né, ela se apegou muito na figura lá do posto Ipiranga, né, que era o Paulo Guedes. O Paulo Guedes era um grande guru econômico. O próprio Flávio Bolsonaro, agora numa declaração recente, disse: eu não entendo muito de economia, relembrando o pai, né? E deixando que a economia fosse um problema só de uma equipe econômica. O que a gente não pode esquecer é que grandes projetos que deram certo no mundo do ponto de vista econômico tiveram liderança dos seus presidentes. Que os presidentes liderando um projeto econômico. Talvez o grande sucesso econômico do Brasil dos últimos 50 anos, vamos dizer assim, foi o Plano Real. E o Plano Real surge não por um economista, surge por uma figura que era um político, que é o Fernando Henrique Cardoso, sociólogo. Que era um sociólogo, que foi quem conseguiu pegar a bandeira do Plano Real e fez aquilo acontecer, porque acreditava, entendia a linguagem econômica lá do Gustavo Franco, Armínio Fraga, dessa turma toda, que até Armínio Fraga está sendo agora repensado, pode ser o ministro, né, nessa turma aí. Estão falando que o Caiado quer trazer o Armínio Fraga de volta, né? Poderia ser o ministro da Fazenda do Caiado, caso o Caiado vire presidente da República. Mas o fato é, você teve naquele momento algum político carregando uma bandeira econômica. E isso é importante, até porque o presidente da República é o grande líder do processo. É ele quem tem que saber a direção, e a direção que se dá pela economia. Né? Então a gente não pode terceirizar esse serviço. A gente sabe, o Paulo Guedes afiançou a candidatura do Jair Bolsonaro. Foi importantíssimo para ele ter o Guedes e o Sérgio Moro naquele momento, né, Bruno? Eles ajudaram o Jair Bolsonaro a ganhar votos em muitos segmentos. E uma das coisas que é muito cobrado dos candidatos é que eles antecipem, né, quem seria o seu ministro da Fazenda caso vençam a eleição, justamente para que alguns setores, né, do eleitorado possam apostar ou não as suas fichas elegendo este candidato ou outro. Né? Você colocou que o Caiado já está falando, né, quem seria o ministro da Fazenda dele. É um nome muito respeitado e um nome que participa muito dos debates políticos do país. Até esses dias falando com uma fonte, ele falou: tem tanta gente que fica palpitando, fica criticando o Brasil, mas também não faz nada para ajudar nesse período eleitoral. O nada seria ou você se candidatar, ou você participar de um programa do candidato, elaborar um programa do candidato e apresentar para o país propostas por meio de um candidato. Isso também está faltando muito, né? Esses nomes aí pararem de fazer apenas artigos em jornais e fazerem palestras criticando e coloquem mais a mão na massa, né? O Luciano Huck tentou um pouco isso, né, Bruno? Quando se colocou que ele poderia ser candidato à presidência da República nas últimas eleições, reuniu um time bastante interessante em volta dele, né? Não, é interessante. E tem uma figura que, por um bom tempo, era extremamente ouvida do ponto de vista econômico e que sumiu. Né? Eu pouco ouço falar mais dele, que é o Henrique Meirelles. Né? O Meirelles chegou a ser candidato à presidência da República em 2018. E tinha até o slogan, né? Chama o Meirelles, que era o cara que tinha... No governo Lula, ele tinha sido o cara do governo Lula, do ponto de vista econômico. Depois, no governo Temer, ele tinha sido o cara do governo Temer do ponto de vista da recuperação econômica, naquele período em que o Brasil não vamos esquecer que o Brasil chegou a ter uma retração no governo Dilma Rousseff de quase 7%. Um negócio absurdo do PIB. Né? E o governo Temer foi um governo, se não popular, mas um governo de ajuste de contas. Né? Aqueles 2 anos foram importantes para ajustar a conta. Talvez se o Brasil não tivesse tido aqueles 2 anos, tivesse passado de Dilma para Bolsonaro, a gente tivesse maiores problemas do ponto de vista econômico, até porque a transição seria muito problemática, até de formas de pensar. Então, aquele momento de botar a bola no chão foi importante, e o Meirelles foi a pessoa que tratou disso. Né? Eu ultimamente estava trabalhando com uma pessoa um pouquinho famosa, Daniel Vocaro, para o Banco Master, estava regimentando clientes ali para o Banco Master, ou seja, mais um que estava envolvido ali. Exato. Mas você tem razão, o Meirelles era um nome que estava em voga aí no país nos últimos anos. É do Goiás, né? Da terra do Caiado. Da terra do Caiado, inclusive. Aqui, nossos vizinhos aqui em Brasília. Mas, de todo modo, até agora, então, o Ronaldo Caiado foi o único
O Renan Santos, que você tem conversado bastante com ele, Bruno, já tem um nome para o Ministério da Fazenda ou ainda não anunciou? Ele anunciou, pelo que a última conversa que eu ouvi, né, é que ele tinha anunciado um novo ministério, que seria um ministério de organização do Estado, né, e que o nome para isso seria do Kim Kataguiri, deputado federal Kim Kataguiri. Ele seria o nome para ser esse, talvez o condutor político desse processo econômico. Ele não diz ainda em nomes, né, que seriam a Fazenda, mas teria essa pessoa que seria o grande comandante desse processo. E o Romeu Zema ainda também não anunciou nenhum nome, mas é um cara que tem uma boa relação no mercado financeiro também, né, e tem até o Partido Novo é um partido que tem como... Ali falta, linha, sobra gente, na sobra verdade. gente, né? Mas que tem como linha tal do liberalismo econômico, né? Foi fundado sobre esse preceito, apesar do Zema, como governador, praticamente não ter feito nenhuma grande obra. Falavam muito de privatizações em Minas Gerais e elas foram muito poucas, né? Falavam muito da privatização da CEMIG, por exemplo, coisa que não caminhou da maneira que se esperava, né? Quando está no poder já é outra coisa. É diferente. Questão, né? Mas a gente vai acompanhar, essa é uma questão importantíssima, afinal, a economia, né, é um ponto central aí de administração de qualquer país e de qualquer ambiente que a gente viva, né, da casa da gente e tal. Então, o Brasil precisa acertar suas contas para poder seguir em frente, fazer com que o país cresça e que não fique tão dependente, né, de bolsas e essas coisas todas e de outros países. A questão econômica está sendo trazida para o debate, Bruno, pelo Flávio Bolsonaro também. O Flávio tem feito alguns vídeos nos supermercados, mostrando ali um carrinho cheio e um carrinho vazio, né, quanto que você conseguia comprar na época do governo do pai dele, segundo ele, e quanto é que você consegue comprar agora num carrinho de supermercado na época do Lula. Essa questão da inflação ainda é o tema número 1 para o eleitor? É um problema gravíssimo e é o grande centro da disputa eleitoral, se a gente for olhar, é que hoje o eleitor brasileiro ele vive há pelo menos 10 anos em uma situação de dificuldade econômica. Esse é um problema que a gente tem. Faz 10 anos, foram 4 presidentes da República, Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula, e a vida não melhorou. Esse é o grande ponto. Isso faz com que a gente esteja vivendo essa eleição negativa, inclusive. Porque o eleitor já está cansado. Ele olha para o problema, não vê quem pode solucionar o problema, e quem se apresenta hoje para solucionar o problema é o Lula e o Flávio Bolsonaro, que são dois integrantes desse período que criaram os problemas. Que o problema está aí. Né? Então, por isso você tem uma eleição que o eleitor ainda não se engajou. Está difícil de fazer o cara acreditar em alguma coisa. Os principais temas são quais? Inflação, segurança? O maior problema é econômico. Esse é o grande tema que mexe na hora do voto. O dinheiro chegar até o final do mês, você conseguir fazer suas contas. É a tua vida, né? É a vida real. Daí você tem esse problema. Junta-se a isso. Você já tem dificuldade de poder ter um lazer, porque não sobra dinheiro. Quando você sai para ir fazer alguma coisa, você tem risco de ser assaltado? Que país é esse que você vive? Bruno, você sabe que você falando isso, eu lembrei um colega meu que ele é europeu, ele estava viajando e eu estava falando com ele no telefone, ele falou assim, eu estava no mercado, ele estava em Lisboa. No mercado, ele falou assim, comprei alguns produtos para levar para o Brasil. Eu falei, mas são produtos que não tem aqui? Ele falou, não, é detergente, amaciante. Eu falei, como assim? Ele falou, porque fica mais barato comprar aqui do que comprar no Brasil. E ele estava comprando em euro. Caramba. Porque o nosso dinheiro não está valendo nada. É isso. Né? Ele é um estrangeiro, então, claro, ele ganha em euro. Então, para ele, fica muito mais em conta ele comprar lá do que comprar aqui. Eu achei super curioso, porque realmente a gente vai, às vezes, viajar e fica surpreso que
você consegue pegar um Uber lá e pagar 2 euros. E aqui você paga... né? Para o cara que ganha em euro, a vida fica muito mais fácil. Mas né? mesmo assim, né? Mesmo você ganhando em mesmo real, claro, até convertendo, às vezes fica... Às vezes fica, porque a questão realmente está um pouco fora... Foi interessante, até hoje estava um debate grande nas redes, nessa questão da inflação. Se eu não me engano, a jornalista economista Miriam Leitão estava falando sobre um assunto que está baixando o preço das coisas. Ela estava defendendo que está baixando. Que o preço mercado das ela coisas. vai, né? O fato é que pode até ser que baixou, sei lá, o quilo da cebola. Baixou. O problema é o todo, né? Baixou o quilo da cebola, mas aumentou a energia. Baixou o quilo da cebola, mas aumentou a gasolina. Baixou o quilo da cebola, só que a matrícula do filho tá um absurdo. Eu vou num posto de saúde e não consigo ser atendido, não consigo fazer a recomendação do meu exame, tenho que ir numa clínica popular para fazer um negócio e daí tenho que pagar 200, 300 reais para uma pessoa que ganha um salário mínimo de 1.600 reais. É aí que é o absurdo. É isso que isso é vida real. Isso é vida real. E a vida real está muito difícil. Está muito difícil. E eles não estão entendendo isso. É algo importante você, eleitor que está assistindo o programa, acompanhar quais são as propostas, né, econômicas aí dos seus candidatos. Até para quem está indeciso e quem vai definir a eleição, Bruno, esse pode ser um bom ponto de partida para começar a se avaliar em qual candidato você vai votar, quais são as propostas, né, que eles oferecem nessa área. A gente falou de slogan do Chamo Meirelles, que era um